Oi pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que estejam todos bem, se cuidando da família. Hoje eu tô aqui um pouquinho diferente, né? Eu normalmente gravo as videoaulas, mas estou aqui num respiro cultural. Eu espero que vocês gostem dessa modificação e assistam o vídeo até o final, que tá super interessante. Então, se vocês gostarem, já curtem o vídeo, né? Deixem um comentário e vamos lá. Pra gente pensar no vídeo de hoje, eu queria só relembrar a nossa temática. Mês passado a gente estava falando sobre trabalho e esse mês a temática é finanças. Mas a gente sabe que esse assunto, né, tanto finanças e trabalho estão intimamente ligados, certo? Então no vídeo de hoje, pessoal, nós vamos analisar juntos um poema. E o que é um poema? É um gênero textual em que o poeta, utilizando palavras, a língua, a linguagem, manifesta pensamentos. E de que forma esses pensamentos são manifestados? De maneira a reinventar e inventar mundos, criticar a realidade e ainda pensar como as relações se dão e são construídas em diversas instâncias. Então, nós vamos falar sobre o poema chamado Não Há Vagas, do Ferreira Goulart. Então, temos aqui, pessoal, um poema que claramente cumpre a sua função social, que é alertar, modificar, informar, transformar, engajar, denunciar, certo? Então, antes de começar a análise do poema, vamos falar um pouquinho sobre o contexto histórico, social e político de quando ele foi escrito, que foi em 1963. Então, pessoal, vamos falar um pouquinho sobre o cenário brasileiro em 1963. Mas antes da gente falar sobre o contexto Brasil, a gente precisa refletir sobre quais os acontecimentos ao redor do mundo refletem intensamente nesse momento. Então, já podemos chamar a atenção para a Guerra Fria. O que foi a Guerra Fria? Foi uma disputa entre dois países, Estados Unidos e União Soviética, que, apesar de não ter tido esse embate físico, essa violência física, era um momento de grande tensão, em que todos ao redor do mundo ficavam com esse medo de que houvesse essa violência em massa. Além disso, além desse medo, dessa tensão muito grande, mudou drasticamente a realidade de muitos países e também a do Brasil. Então, pessoal, quando a gente pensa na Guerra Fria, o que a gente precisa ter em mente é que esses dois países buscavam aliados. E quanto mais aliados, mais forte esse país ficaria, certo? Então vamos ter isso em mente para a gente poder migrar agora um pouquinho para a história do Brasil. Então, no ano de 1963, no Brasil, a gente tinha um presidente chamado João Goulart, ou como conheciam, Jango. Ele era um presidente que buscava um governo reformista. Então, o que ele queria? Ele queria uma reforma agrária, o combate ao analfabetismo. Uma coisa que aconteceu nesse período também, que vale a gente ressaltar, é o direito ao voto para aqueles que não sabiam ler, que é de extrema importância, não é, pessoal? Então, por que ele buscava todas essas reformas, né? Lá pelos anos 50, nós tínhamos um outro presidente chamado Juscelino Kubitschek, também conhecido como JK. E ele fez com que houvesse um crescimento econômico muito intenso e muito rápido, o que fez com que algumas demandas sociais surgissem. Então precisava dessas reformas. Tinha um desemprego intenso, muitas pessoas tinham uma condição de vida muito ruim, tanto na cidade quanto no campo. Então por isso que surgiram essas demandas que esse governo do João Goulart viria para poder reformar e atender essas demandas, certo? E vocês lembram quando eu disse que tanto os Estados Unidos quanto a União Soviética estavam em busca de aliados? Vamos relacionar agora essa informação com o contexto brasileiro. Como aqui no Brasil estava vendo esse governo do João Goulart que buscava reformas sociais, os Estados Unidos passou a ficar com medo de que nós tendêssemos a unir as forças com a União Soviética. Sendo assim, ele ajudou, movimentou a situação para que aqui se instaurasse um golpe, que ficou conhecido como golpe militar, que no dia 1 de abril de 1964, os militares tomaram o poder do Brasil. Agora nós vamos passar para a análise do poema Não Há Vagas, do Ferreira Goulart.
Só que antes disso, eu queria fazer um pequeno comentário. Vamos refletir sobre a nossa realidade de agora e como ela se relaciona com toda essa história que eu contei um pouquinho para vocês. Então, vamos lembrar, pessoal, que esse poema foi escrito em 1963, um ano antes do golpe. E vamos pensar quanto da atualidade tem nesse poema. Vejam, aqui eu coloquei a foto desse grande poeta, grande crítico da arte, chamado Ferreira Goulart. E agora nós temos o poema Não Há Vagas. Vocês podem pausar o vídeo, ler várias vezes, refletir, mas vamos ler uma vez juntos? Então vamos lá. Não há vagas. O preço do feijão não cabe no poema. O preço do arroz não cabe no poema. Não cabem no poema o gás, a luz, o telefone, a sonegação do leite, da carne, do açúcar, do pão. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome, sua vida fechada em arquivos. Não cabe no poema o operário que esmerila seu dia de aço e carvão nas oficinas escuras. Porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Só cabe no poema o homem sem estômago, a mulher de nuvens, a fruta sem preço. O poema, senhores, não fede nem cheira. Ferreira Goulart. Vemos aqui um poema dividido em 5 estrofes, que tem como temática o desemprego, a desigualdade, a exploração. Então vamos começar a nossa análise por essa divisão de estrofes. A primeira, por exemplo, vamos pensar nas palavras que são evocadas. Por exemplo, o preço do feijão, do arroz, o gás, a luz, o telefone, a sonegação, ou seja, o roubo, do leite, da carne, do açúcar, do pão. Ou seja, aqui nós temos as palavras que dizem respeito às necessidades básicas do ser humano. Ou seja, são essenciais à sua existência. Que temos a alimentação, a comunicação. Então, sem isso, o ser humano não existe. Então, aqui já se faz presente o tom irônico do poeta. Porque são coisas que mereciam sim estar no poema. Porque representam grandes necessidades, as coisas mais importantes para a existência do ser humano. Então, são coisas que deveriam estar no poema pensando na sua função social de informar, modificar, denunciar, engajar. Na segunda estrofe, nós vemos outras coisas que o poeta diz não caber no poema. Nós temos o funcionário público e o operário. Então, vamos ler. O funcionário público não cabe no poema, com seu salário de fome. Aqui nós vemos aquilo que eu havia falado para vocês, evidenciando a desigualdade e a exploração, em que muitos ganham pouco. Dessa forma, as pessoas têm a sua qualidade de vida e as suas condições de existência comprometidas, porque as necessidades básicas não podem ser atendidas. E ele ainda continua, sua vida fechada em arquivos. O que quer dizer isso, sua vida fechada em arquivos? Vocês podem interpretar de muitas formas. Pode ser uma vida burocratizada, aquela que é regulamentada pelos documentos, pelos processos que você deve respeitar e fazer, certo? Ou pode ser ainda essa vida insalubre, que não possui condições boas de moradia, certo? Então, sua vida fechada em arquivos. E quando ele diz o operário, no seu dia de aço, ou seja, seu dia duro, seu dia difícil, que trabalha nas oficinas escuras, ou seja, é um trabalho que é essencial para a nossa existência, para a sociedade, é indispensável. Mas ainda assim, ele fica na sombra, ele fica escondido. Então nós temos o operário como aquela pessoa que não é valorizada, aquela pessoa que é apagada, como pessoas invisíveis. Nessa penúltima estrofe, nós vemos que ele se dirige a nós, os leitores. Ele diz, porque o poema, senhores, está fechado, não há vagas. Esse não há vagas diz respeito ao mundo do emprego, que indica uma falta de oportunidade. Então, quando ele diz o poema está fechado, quer dizer que ele está insensível e indiferente à vida e suas necessidades, também ao homem e ao seu trabalho. Então ele diz, só cabe no poema o homem sem estômago. O que significa? O homem rico,
aquele que não precisa se preocupar com as questões básicas de subsistência. Então ele não precisa ficar se preocupando com a sua alimentação, com a fome, porque não é uma necessidade dele. Tem também a mulher de nuvens, que cabe no poema, que significa a mulher idealizada, e não aquela trabalhadora que precisa cuidar dos seus filhos e que luta, certo? E depois também tem a fruta sem preço, que também cabe no poema, que é aquela, por exemplo, que nós vemos nos quadros, nas artes, que nós admiramos, mas nós não compramos. Agora, por fim, nessa última estrofe, nós temos o poema, senhores, se dirigindo a nós novamente. Não fede nem cheira. O que quer dizer isso? Quer dizer que tanto faz existir ou não. Esse poema que apenas idealiza a vida. Ou seja, ele não cumpre aquela função social de que nós havíamos falado, de transformar, engajar, criticar, denunciar e alertar sobre essa realidade que nós vivemos. E, na verdade, o que ele quer dizer, no sentido do poema, é exatamente o contrário do que ele diz. Que, na verdade, as coisas que ele diz não caber no poema, cabem sim. Há vagas para todas essas problemáticas sociais que nós devemos pensar, refletir, evidenciar e lutar contra. Nós vemos presente, então, a metapoesia. O que seria isso? Utilizar a poesia para discutir ela mesma. Então levantamos as seguintes questões. Para que ela serve? Sobre o que ela fala? Vemos então que na poesia deve ser tratado todos esses problemas sociais, essas questões de necessidades básicas que não são atendidas, a desigualdade, a exploração e toda essa problemática levantada em cima das falhas da sociedade. Nós devemos evidenciar isso, problematizar e refletir. E ainda lutar contra. Bom, pessoal, eu vou ficando por aqui então. Eu espero que vocês tenham gostado do poema, gostado da análise e também daquela pequena contextualização que a gente fez aqui. E também que tenha sido possível ver o quanto dos dias atuais a gente vê nesse poema escrito em 1963. E se de repente vocês tiveram alguma outra interpretação, viram algum outro sentido nos versos ou no poema de uma forma geral, deixem aqui nos comentários, não deixem de comentar. E digo mais, pessoal, se alimentem de poesia, principalmente no momento em que estamos vivendo. Ela traz sentido para a nossa vida, nos engaja. Então, leiam outras poesias sobre essa mesma temática, desse mesmo escritor, ou mesmo de outros, é sempre muito bom, certo? Então, pessoal, um beijo para vocês, muito obrigada por terem ficado até o final. Tchau, até um próximo vídeo!